Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia realmente poderosa, que vem lá de uma carta antiga de Filipenses capítulo 2. Vamos analisar o que a fonte chama de a mente de Cristo. E olha, isso não é uma teoria abstrata, não. É um modelo surpreendentemente prático para curar divisões e construir comunidades muito mais fortes. Nossa jornada aqui vai ter 5 etapas. A gente começa identificando o problema, que é o ego. Depois vamos entender essa mentalidade revolucionária de Cristo e a jornada dele de esvaziamento. Na sequência, exploramos o paradoxo da exaltação e, por fim, a gente aterrissa tudo isso na prática do dia a dia. Então vamos direto na raiz do problema. A fonte que a gente analisou não alivia nem um pouco na hora de dizer por que as comunidades se quebram. Tudo começa com o ego, com a vaidade e com a ambição que só olha para o próprio umbigo. É uma pergunta que provavelmente todo mundo já se fez em algum momento, né? Seja no trabalho, num grupo de amigos, numa igreja. Por que, mesmo com as melhores intenções, a divisão parece encontrar um jeito de aparecer? E aqui está a resposta direta que a fonte nos dá. O problema, na maioria das vezes, não são as grandes discordâncias de ideias. É algo muito mais sutil, muito mais pessoal. É o nosso eu querendo estar certo, querendo ser visto, querendo, no fim das contas, vencer. Olha só que contraste brutal. De um lado, o orgulho. Ele é o arquiteto de muros, ele adora uma competição e vive buscando os holofotes para si. Do outro lado, a humildade. Ela é a engenheira de pontes, ela nutre o senso de comunidade e tem essa força de colocar os outros em primeiro lugar. São duas forças opostas, e a escolha entre elas basicamente define a saúde de qualquer grupo. Ok, identificamos o problema. Agora, a fonte apresenta a solução, uma mentalidade que é completamente revolucionária. É uma virada de chave que tira o eu do centro do universo e coloca o foco no nós. E o comando central está bem aqui, nessa frase. Isso aqui não é uma sugestão qualquer, é um chamado direto para uma reengenharia interna completa. O objetivo não é só imitar o que Cristo fez, mas cultivar um jeito totalmente novo de pensar, o mesmo jeito que ele tinha. E como é que essa mentalidade funciona na vida real? Bom, ela aparece num foco no bem de todo mundo. É a capacidade genuína de achar que os outros são mais importantes, de trocar rivalidade por apoio. É aquele ambiente onde a vitória de um é a vitória de todos, sem inveja. É isso que essa mentalidade constrói. Agora a gente chega no coração teológico da coisa toda, a jornada do autoesvaziamento. A fonte nos apresenta um conceito chamado kenosis, que é a ação central que define a humildade de Cristo. Então, o ponto crucial é este. Kenosis não é que Cristo deixou de ser Deus. Pelo contrário, ele continuou sendo 100% divino, mas ele, por escolha própria, abriu mão de usar os privilégios divinos para se dar bem. A fonte resume isso de forma brilhante. Não foi que tiraram algo dele, a divindade, mas ele que adicionou algo à humanidade. Essa descida é impressionante. Cada passo é um degrau para baixo. Da glória de ser Deus, ele assume a nossa fragilidade. Da condição humana, ele desce ainda mais para a posição de servo. E como servo, ele obedece até o ponto mais baixo que existe, a morte humilhante numa cruz. É uma trajetória de rendição total. E é aqui que a história tem uma virada de roteiro que ninguém esperava. A fonte nos mostra que, na lógica do reino de Deus, o mundo está de cabeça para baixo. O resultado de toda essa humilhação não foi a derrota, mas a maior exaltação possível. Esse contraste aqui é muito poderoso. A lógica do mundo grita: suba, conquiste, tome o controle, seja servido. Já a lógica do reino que Cristo demonstrou vira tudo de ponta cabeça. Desça para servir. O poder de verdade está no amor que se sacrifica. A verdadeira grandeza não é ser servido, mas servir. A expressão por isso, nesse versículo, é a chave de tudo. Ela cria uma conexão direta de causa e efeito. Porque ele se humilhou, por isso Deus o exaltou. A exaltação não foi um prêmio de consolação, foi a consequência direta e inevitável da obediência e do serviço dele. E essa exaltação não é pouca coisa. A fonte aponta para um clímax que é universal e inevitável. Todos os seres, sejam amigos ou inimigos, um dia vão reconhecer a autoridade de Cristo. Para alguns, vai ser um ato de adoração, de alegria. Para outros, vai ser um reconhecimento forçado da verdade. Simplesmente não vai ter espaço para neutralidade. Certo, agora vamos para a parte final e talvez a mais desafiadora. Como é que a gente pega essa teologia toda
tão profunda e traduz em ações práticas no nosso dia a dia. A verdadeira influência, a liderança de verdade no modelo de Cristo, não tem a ver com cargo, com crachá, com posição. Ela é definida pela disposição de pegar a toalha e a bacia, que eram as ferramentas do servo, e cuidar das necessidades dos outros. E aqui estão alguns exemplos bem concretos de como essa mentalidade se parece. É servir sem precisar de aplauso. É escolher ouvir para entender e não só para preparar a resposta. É elogiar os outros em público. É cuidar até de quem nos machucou. E talvez o mais difícil, é abrir mão de algo que consideramos nosso direito por amor a alguém. Cada uma dessas atitudes é uma pequena morte para o nosso ego. E a gente termina com essa pergunta, que é um desafio prático deixado pela fonte. Não é uma questão teórica, é um convite para a gente agir. Onde na vida de alguém, nesta semana, existe uma oportunidade de abrir mão do ego, de se esvaziar um pouquinho para servir e levantar outra pessoa? A resposta para essa pergunta é o ponto exato onde a mente de Cristo deixa de ser um conceito e vira uma realidade que transforma tudo.